EMEB Professora Patrocínia Robles Provenza. Escola e família. Juntos escreveremos um futuro melhor. De onde será que Amor? Bom dia, aqui é da Escola Patrocínia, tudo bem? Bom dia. Mãe, nós estamos entrando em contato, é porque para nós constam algumas atividades do seu filho que estão atrasadas. É complicado. Porque que meu filho não tá querendo fazer a lição. E aí, o que eu faço? E para responder essa, que é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe aqui na escola, eu convidei a professora Simone. Então, professora Simone, para os pais que nos perguntam, né, para esses filhos que não querem fazer atividade, o que essas famílias devem fazer? Então vamos lá para a pergunta de $1 milhão. Pergunta mais realizada, acho que é a maior dificuldade dos pais nesse momento, né? Então, assim, primeiro a gente precisa pensar se todos têm aí uma noção por que esse bloquinho de atividades uma vez por semana. Por que meu filho tem que fazer tudo isso? Por que eu tenho que ficar aparecendo na escola uma vez por semana? E quando eu não apareço, ficam me enchendo o saco para ir buscar e levar essas atividades. Então, assim, a gente tem que pensar que, por lei, né, a criança tem o direito à educação e tem o dever também, né? Não é só um direito, é também um dever. Os nossos alunos, eles têm aí uma faixa etária de 4 a 6 anos. Eles têm pouca experiência de vida, viveu pouco, então assim, não é uma responsabilidade que a gente pode colocar na mão de uma criança. Ela por si só, ela não vai pegar o bloquinho de atividades e vai fazer todas as atividades sem auxílio. Então, de quem é essa responsabilidade? Do adulto. Então, o adulto precisa assumir, né, ter esse comprometimento de pensar: agora o meu filho não pode estar presencialmente na escola, mas ele precisa dar continuidade às suas aprendizagens, ele não pode ficar estacionado. Então, o que ele não está fazendo presencialmente na escola, ele vai fazer em casa, na atividade impressa. Na atividade impressa, nós estamos garantindo os conteúdos mínimos, né? E aí a gente precisa pensar nisso. Olha, nós já estamos aí no 2º ano, né? Vivendo uma situação atípica devido à pandemia. E aí, já pensou se desde o ano passado o meu filho não tivesse mais contato nenhum com letras, com números, com conteúdos escolares? Será que seria realmente saudável para ele ficar parado, sem ter nenhum estímulo, sem ter nenhuma atividade? Então, assim, a gente precisa até pensar um pouco para frente. O ano que vem, voltando todo ao normal, né? A gente precisa ter essa esperança. Onde eu quero que o meu filho esteja? Eu quero que ele esteja ali, uma criança que precisa de muito reforço, que precisa de muito estímulo porque ele ficou muito tempo parado. Ou eu quero que o meu filho tenha a tranquilidade de dar continuidade, porque nesses 2 anos em que ele não pôde ir para a escola, ele deu continuidade às aprendizagens dele, ele continuou fazendo as atividades mesmo que em casa. Então é uma coisa aí que a gente precisa pensar. Pensando nisso, vocês precisam, os pais, os responsáveis, acreditar que essa atividade vai ajudar o meu filho a evoluir. Então, meu filho contava só até 5, mas fazendo atividade agora ele aprendeu a contar até 10. O meu filho não escrevia o nome, agora ele já está conseguindo fazer a primeira letrinha. Então, é nesse sentido que nós, escola, trabalhamos com essas atividades impressas, pensando em um aluno não estacionar, pensando em um aluno dar continuidade aos aprendizados dele. Agora, um outro ponto que a gente vai agora especificamente responder essa resposta. Vocês precisam dar meios para que a criança faça essa atividade. É muito complicado você tirar a criança assim, ó, num de repente, e gritando às vezes, porque às vezes a gente já tá, né,
com a cabeça cheia do trabalho, já tá cansado, e aí a escola tá ligando, tá aqui no meu ouvido falando que eu tenho que entregar essa atividade, e aí eu de repente vou lá e falo, fulano, sai daí, vem fazer a atividade agora. Gente, é desconfortável. Imagina você, se você estivesse ali mexendo no seu celular, conversando, passeando pelas redes sociais, e alguém de repente tira você e fala, não, você tem que sentar aqui agora e você tem que fazer. Qual é o meio para a gente, assim, dar uma estabilidade para essa criança, para às vezes tornar esse momento mais tranquilo, criar uma rotina, tá? Então, quando eu falo de rotina aqui, eu não estou falando de estabelecer um horário fixo, mas estou falando de dizer para a criança uma sequência de ações que ela vai ter no dia dela, sabe? E dentro dessa sequência de ações, encaixar o cumprimento, a realização dessas atividades. Então, para quem tem disponibilidade no período da manhã, filho, você vai acordar, fazer a higiene, tomar café da manhã e nós vamos fazer 2 atividades. Para quem tem tempo no período da tarde, depois do almoço, nós vamos fazer atividade. A criança precisa ter esse marco, sabe? De saber que horas que eu vou fazer isso. Porque ela também vai se preparar, ela vai se organizar para sentar e fazer a atividade. Eu sei que tem famílias que talvez não tenham disponibilidade durante a semana, porque às vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Nós recebemos também muito essa queixa, né? Nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, o meu esposo trabalha o dia inteiro. Então você precisa fazer uma rotina de estudos aos finais de semana. Não dá certo pegar o bloquinho e fazer de uma vez, é puxado para eles, né? Então, assim, precisa organizar. Vamos fazer 2 de manhã, à tarde nós vamos retomar, fazer mais 2. Tem uma atividade, de repente, que é de desenho, às vezes a criança já tem autonomia para fazer o desenho sozinha. Nós precisamos estar atentos também que a rotina da criança, essa rotina de estudos que você, após esse vídeo, vai tentar estabelecer, precisa estar casada com a sua rotina. Por quê? Eu não vou conseguir ter paciência se eu não estou com paciência. A gente não dá o que a gente não tem, né? Então, assim, se eu já vou para a mesa com essa criança, fazer atividade muito estressado, muito chateado, né? Assim, sem tranquilidade para fazer isso, vai ser um momento conturbado, né? Aí a criança erra ou pede para ir no banheiro, deixa o lápis cair no chão, e aí eu já vou me estressar e aquela atividade não vai ser concluída. Então, quando você for pensar o horário dessa criança fazer atividade, pensa também em você. É um horário que eu tô me sentindo disponível para fazer isso? Ou se você tem uma rotina muito puxada, se tá complicada a sua vida, você tem que pensar que você vai se preparar para nesse momento você estar disponível, você ter paciência e fazer essa atividade com amorosidade, né? Porque senão fica um momento estressante e a criança não vai tirar nada de bom dali. Então, assim, não tem receita de bolo. Pode ser que na minha casa funcione de um jeito, na casa do outro funcione de outro. Como eu disse, tem famílias que vão conseguir fazer durante a semana, tem famílias que vão precisar fazer no fim de semana. Então, assim, testem, estejam dispostos a isso. Essa semana eu vou testar, vou fazer às 18 horas. Não deu certo? Vou ajustar até ficar bom, tá? Então, assim, uma dica que eu dou, tente, se arrisque a fazer. Então, agora, mesmo que as aulas não sejam presenciais, precisa ter o mesmo comprometimento. Então, se antes eu vinha aqui na escola 5 vezes aí na semana, eu preciso me comprometer a vir 1 vez por semana para fazer essa retirada e a devolução de atividades. Coloca um lembrete no celular, um alarme. Eu não consigo. Não é assim, qualquer pessoa pode vir buscar. Não precisa ser o pai e a mãe. Pode ser um vizinho, pode ser o avô, a avó, um tio. Faz um acordo no serviço, fala, olha, 1 vez por semana eu preciso fazer um horário de almoço mais estendido, porque eu preciso ir até a escola. Então, precisa ter esse comprometimento, tá? Precisa ter isso parte do adulto, né? A criança não tem como assumir isso para ela nesse momento. Então, é isso. Essa é a grande resposta, né? Precisa dar os meios para a criança fazer, estar tranquilo para aplicar, entender que essas atividades são direito e dever da criança. A criança não pode vir à escola, a escola vai até ela.
né? A escola está indo até a criança através da atividade impressa, através da aula online, através do YouTube, através do plantão de dúvidas. Então, tem que ter aí algum momento, tem que ter alguma forma de vocês continuarem em contato com a escola. E é difícil? Eu entendo, mas é necessário. Eu gostaria muito que os senhores pais, senhores responsáveis tivessem, assim, o comprometimento de criar boas memórias com seus filhos. Então, assim, quando eu olhar lá para trás, eu quero ter a memória de que eu dei para o meu filho tudo que era necessário dar, né? Que eu, assim, me desgastei, que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, mas, assim, foi feito, né? Eu não deixei o meu filho estacionado. É isso.